O nosso método do Organize Seu Consultório, ele pode ser implementado para todos os profissionais da área de saúde. Em vários vídeos eu falo, né, da implantação do nosso método, do nosso prontuário especificamente, para a área médica, né, para os médicos, para os odontologistas, mas no mês passado eu tive uma grata surpresa. Um consultório de psicologia quis adotar e implantar o nosso método no seu consultório. Eu gravei um vídeo para vocês, que vocês vão ver, que como é possível você adaptar o nosso método independente da sua área de atuação. Se você for médico, é possível. Se você for dentista, também é possível. Fisioterapeuta, também. Psicólogo, também. Nutricionista, também. Um profissional da educação física, também. E estamos até numa fase de implementação de um personal trainer aqui em Recife. Então, veja, o nosso método, como eu venho falando em vários vídeos, permite que você customize completamente o prontuário para a sua necessidade. E foi o caso desse consultório de psicologia. Ele alterou completamente o cadastro do paciente. Ele achou que era necessário, já no cadastro, ter algumas perguntas. Depois, ele fez, né, a anamnese do jeito que eles estavam acostumados a trabalhar no seu consultório. Então, foi uma anamnese, se eu não me engano, com quase 100 perguntas. Depois tivemos um campo de encaminhamento, que não tinha isso no nosso prontuário, mas eles achavam importante ter como saber para que profissional aquele paciente foi encaminhado. Veja bem, o método do Organize Seu Consultório, ele foi totalmente adaptado para a necessidade do consultório. E outros pontos que o consultório também vai usufruir usando o nosso método. Como que? Ter acesso a todas as informações do seu consultório, tanto no computador quanto no smartphone. A segurança dos seus dados em saber que estão hospedados nos servidores do Google. Também a possibilidade de você poder compartilhar e ter controle desse compartilhamento com outros profissionais. Então, foram inúmeros pontos que esse consultório de psicologia mensurou para poder escolher o nosso método. Eu vou agora mostrar como ficou o prontuário dos pacientes desse consultório. Chegou a hora de apresentar para vocês como ficou o prontuário do paciente para o consultório de psicologia que eu falei. Na primeira parte, né, nesse topo, podemos observar aqui que existem os dados, certo, do consultório. Aqui, por questão de privacidade, eu coloquei o meu nome, o endereço da gente e o telefone de contato. Mas aqui, no seu caso, você iria colocar a sua logomarca e seus dados do seu consultório. Depois, nós temos, né, os dados pessoais do paciente. Nesse caso, eles só queriam que tivesse, a princípio, essas 4 informações: o nome, sexo, data do nascimento e a idade. Na questão aqui do sexo, você pode escolher se é feminino ou masculino. Depois, eles viram que eles tinham a necessidade de ter algumas perguntas preliminares. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram essas perguntas logo depois dos dados pessoais.
Perguntas como: tem apelido? Qual o apelido? Gosto do apelido? Veja que aqui já são outros tipos de resposta. Sim, não, talvez ou não sei informar, certo? A escola, a escolaridade, a queixa, se existe queixa na escola, aí é a mesma coisa. Sim, não, talvez, certo? Depois, temos o contatos desse paciente, como telefone, celular, endereço, e-mail. Depois temos os dados familiares, né? Então, aqui, ó, o dado da mãe, o nome, idade, a profissão, a escolaridade. Aí foi uma pergunta que eles quiseram já colocar aqui, ó. Apresentaram dificuldades. Isso aqui é uma pergunta para a mãe, tá entendendo? Que a pessoa vai responder. Aí, da mesma forma, tem os dados do pai, né, agora, que é, tem o nome, idade, profissão. Aí tem do irmão, certo? 2 irmãos, então a gente já colocou. E por último, aqui nesse cadastro do paciente, é a data de quando foi realizado esse cadastro, certo? Então essa aqui é a primeira parte do prontuário, que é o cadastro das informações do seu paciente. Depois, podemos vir aqui em anamnese, onde continua, né, aqui no topo com os dados do consultório, certo? Aqui vai aparecer o dado do paciente. Como eu não coloquei, está em branco, mas eu vou colocar só para você ver como fica. Vou colocar aqui o meu nome, Darlan Barbosa, certo? E eu vou em anamnese. Você pode observar que já vai aparecer o nome do seu paciente. Nesse caso aqui, eles fizeram uma anamnese bem complexa. Veja o tamanho, né? Começou com história de vida, que fala de amamentação, de eliminação. Depois veio para o item de evolução psicomotora. Depois vem o item de fala. Depois de socialização. Também questionando sobre o sono, também sobre história clínica, certo? Também temos a rotina semanal da pessoa. E por último, né, tivemos qual seria a sua percepção sobre o seu filho e qual seria a sua expectativa em relação ao processo terapêutico. Veja que é uma anamnese completamente customizável para a realidade daquele consultório. Depois, no menu, temos aqui, ó, acompanhamento das sessões, onde, como venho falando, no topo temos os dados do lado do seu consultório e logo embaixo temos os dados do paciente. Aqui é muito bom. Você consegue colocar para ele, né, no caso dele, ele consegue colocar a data que foi realizada aquela consulta e aqui ele tem campos para colocar pontos chaves, né, pontos importantes daquela consulta. Depois, temos as considerações, que seria a queixa principal que esse paciente está vindo para o seu consultório e as observações dos psicólogos, certo? Outro ponto que foi solicitado para esse prontuário foi a questão do encaminhamento. Observe que na parte superior ainda aparece, né, a logomarca e os dados do consultório, o nome do paciente e vem aqui o encaminhamento. Aqui você pode escolher várias especialidades, certo? Então vamos lá, vamos escolher a psiquiatria. Aí coloca a data que você está realizando esse encaminhamento e aqui depois o nome do profissional que você está encaminhando. Outra opção que temos agora, por último, é o recibo. Aqui você vai colocar os dados do seu recibo.
certo? Isso aqui já é um modelo que criamos para poder ajudar o consultório a enviar o seu recibo ao seu paciente, né? Observe que também aparece os dados lá em cima do consultório, o nome, e já vem agora, né, datado com o dia que está sendo emitido esse recibo. Para finalizar aqui a demonstração do prontuário para esse consultório de psicologia, queria mostrar para vocês como vai ficar a questão da impressão, caso o consultório queira fazer, certo? Um ponto que foi muito importante para o consultório de psicologia escolher o método do Organize Seu Consultório foi a possibilidade de imprimir o documento, né, o prontuário, tanto numa impressão normal, numa folha, como também gerar um arquivo em PDF para ter essas informações. Veja aqui, eu quero mostrar a vocês como fica o seu prontuário do seu paciente depois que você preencher as informações. Observe que temos aqui, ó, no canto superior, o nome do arquivo, né? Nesse caso aqui, eu gerei o arquivo chamado Darlan, tracinho e um código de identificação. Aqui, no canto superior, é a parte, né? É a pasta do seu prontuário eletrônico. Nesse caso aqui que está aparecendo, são os dados do seu paciente, certo? Veja como é que fica na hora da impressão. No final de cada página, você pode observar que existe a data e a hora que está sendo gerado esse documento. Isso é muito importante porque você consegue saber qual a versão, né? Qual é o arquivo que está mais atual. Porque imagina, você pode ter imprimido esse documento em um dia e depois ter impresso de novo esse documento em outro dia. Com essa informação aqui, você vai conseguir saber qual é a versão mais atual. Então, aqui, ó, o final dos dados do paciente. Pronto, ó, chegamos agora naquela parte de anamnese aqui. Então, ó, dados do consultório, o nome, toda aquela anamnese que mostramos para vocês. Ó. A hora também aparecendo em todas as páginas. Aqui, então, final da anamnese, ó, as duas perguntas, certo? Também temos, ó, o acompanhamento das sessões. Então, observe que cada menu do nosso prontuário ele vai estar aqui disponível para você poder imprimir. Então, aqui, ó, a data da consulta, o resumo da consulta, certo? Depois temos as considerações, ó, a queixa principal, as observações do psicólogo. Temos a questão do encaminhamento, ó. Se lembra que a gente preencheu, ó, encaminhamento, aí coloca a data, o nome do profissional que foi encaminhado. E por último, o recibo. Como falamos, colocamos aqui o recibo, né? Aí depende de cada consultório como é o texto de cada recibo. Veja, eu mostrei aqui para vocês a opção de todas aquelas opções do menu, mas é possível você apenas imprimir, né, arquivar em PDF a opção que você desejar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se você quiser apenas o dado do paciente, é só você desmarcar as opções, você vai aplicar e você vai ter apenas as informações do seu paciente. Se você quiser apenas anamnese, você vai escolher anamnese e pronto. Certo? Estamos terminando esse vídeo e eu espero que você tenha observado que esse prontuário que foi customizado para esse consultório de psicologia
ele pode também ser customizável para a sua realidade. Então, veja, repetindo, você, profissional da área de saúde, que tem um consultório ou que atende a domicílio, o nosso método pode ser muito útil para você.